1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui de novo para contar mais uma história da Bíblia. E vocês sabem que as histórias que estão escritas na Bíblia são verdade, né? Então, olha só, hoje eu vou contar a história do primeiro livro da Bíblia. Vocês lembram qual é o primeiro livro da Bíblia? Isso é Gênesis. Gênesis significa o começo de tudo. E eu vou contar a primeira história do primeiro livro da Bíblia, que é a história da criação. Vocês sabem que Deus não é um só. Deus é 3. Ele é Deus Pai, que é o Criador de todas as coisas. Ele é Deus Filho e Ele é Deus Espírito Santo. E Deus pensou que Ele queria ter uma família maior. Então, Ele resolveu criar um homem. Por quê? Porque Ele queria ter muitos filhos parecidos com Jesus. Então, Ele pensou em criar o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Então, como será que Deus criou todas as coisas? Será que Ele desenhou, depois Ele construiu, como os engenheiros fazem? Não, Deus tem poder aonde? Na palavra dele. Lembram algumas histórias atrás que eu falei que a palavra de Deus é poderosa? Que quando a gente quisesse que a nossa oração fizesse muita diferença, que a nossa oração ficasse potencializada, a gente deveria orar a palavra de Deus? Porque ela é poderosa. Ela é a palavra criadora. Tudo que acontece na palavra de Deus é poderoso. Então, Deus resolveu criar um mundo usando a sua palavra. Deus apenas falava e as coisas aconteciam, assim como é até hoje, né? Então, Deus pensou, eu preciso preparar um lugar para o homem viver. Então, ele resolveu começar a criar todas as coisas, preparar um lugar muito especial para o homem viver. Só que tudo era escuridão. E aí, olha só, tudo escuro. E Deus usou a sua palavra poderosa e falou, haja luz. E houve luz. E então, foi o primeiro dia que Deus criou a luz. Foi esse primeiro dia, Deus viu que a luz era muito boa e ele ficou bem feliz da criação dele do primeiro dia. No segundo dia, a terra era toda cheinha de água. E Deus resolveu, então, separar essas águas. Ele colocou águas embaixo, na parte de baixo, e colocou água na parte de cima. A parte de baixo ele chamou de mares e a parte de cima de firmamento. Então, no segundo dia, Deus criou o firmamento e as águas. Ele separou as águas de cima e as águas de baixo. Deus olhou para aquela criação e viu que era muito bom. Somente com a palavra poderosa dele, as coisas aconteciam. Haja os mares. As águas ficaram para baixo. Haja o firmamento. Subiram as águas para formar o firmamento. No terceiro dia, as águas já estavam separadas, mas estava faltando uma coisa: terra seca. Então Deus falou, ajuntem-se as águas num só lugar. Se juntaram as águas e apareceu a terra seca, aqui onde a gente pisa. Formaram-se lagos, formaram-se os rios, os mares. Todas as águas se juntaram em lugares separados para que a terra seca aparecesse. E nessa terra seca, Deus falou, hajam as árvores frutíferas. Cresceram as árvores e cresceram as gramas verdinhas, cresceram as plantas e toda a relva verde, diz na palavra de Deus.
Então, somente com a palavra criadora de Deus, ele criou todas essas coisas. Separou o mar, apareceu a terra seca e as plantas. Deus olhou para tudo aquilo e viu que era muito bom. Na Bíblia diz que no quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. O sol ele colocou no firmamento para governar o dia. O sol quentinho, que é super forte, a luz dele era para ficar no céu, lá no firmamento, durante o dia. Daí ele colocou a lua e as estrelas para governar a noite. O sol com a luz mais forte e a lua com a luz mais fraquinha, porque para ficar à noite, né? Se fosse uma lua com uma luz forte, ia ser igual ao sol. Então Deus colocou na lua uma luz mais fraquinha para iluminar a noite. E as estrelas do céu. Vocês sabiam que as estrelas do céu têm muitas cores? Deus é um Deus criativo. Ele não deixou somente as estrelas branquinhas, como a gente acha, com a luz branquinha. Não, elas têm cores, várias cores. Então Deus colocou no quarto dia o sol para governar o dia e a lua e as estrelas para governar a noite. Deus olhou para o sol e olhou para a lua e aquelas estrelas lindas, coloridas e brilhantes e viu que era muito bom. Quem consegue adivinhar uma das coisas que Deus criou no quinto dia? Olha só, aqui em casa tem um deles. No quinto dia, Deus criou os peixes e todos os animais marinhos para viver no mar, criou também as aves do céu e criou os répteis que se arrastam pelo chão. Então, no quinto dia, Deus colocou os peixinhos. Aqui em casa tem uma peixinha, o nome dela é Sofia e ela é muito bonitinha. Deus criou e colocou muitos tipos diferentes de peixes. No mar, nos rios, nos lagos, aves que voam pelo céu, no firmamento e os répteis que se arrastam no chão. O jacaré, a cobra, a tartaruga e tantos outros animais. Qual desses animais que vocês gostam mais? Eu gosto muito dos peixinhos, mas na verdade eu tenho peninha de deixar ele num aquário tão pequenininho, né? Ele veio de um rio, de um lago tão grandão, mas ele também está sendo bem cuidado e eu acho que está feliz aqui na nossa casa. Então, no quinto dia, Deus criou todas essas coisas e sempre lembrem, com a palavra criadora, com a palavra poderosa de Deus, haja peixes nos mares, haja aves nos céus, hajam os répteis se arrastando pelo chão, a tartaruga, o jacaré grandão. E Deus viu, olhou para todos esses animais, um diferente do outro, um de uma cor diferente, de um jeito diferente do outro, e viu que isso era muito bom. Olha só, gente, quem adivinha o que Deus criou no sexto dia? Esse aqui é o meu cachorro, é o Jarvis. Ele é super bagunceiro, mas agora parece que ele tá com um pouco de vergonha. Mas um dos animais que Deus criou no sexto dia foram os cachorros. Viram só o Jarvis? Eu fui levar ele lá fora agora, porque ele estava com vergonha de aparecer no vídeo. Mas Deus criou os animais domésticos. O cachorro é um dos animais domésticos. Você tem cachorro na tua casa? Algumas pessoas também têm os gatos. Os animais domésticos são os animais que a gente pode ter em casa e cuidar, que não são tão perigosos. Mas no sexto dia, Deus criou também os animais selvagens, os que vivem nas florestas, os que vivem nas savanas, né? E tantos outros animais bem grandes que Deus criou nesse dia. O animal que eu mais gosto desses grandes mesmo, que eu já vi no zoológico, lembram quando a gente foi para o zoológico juntos?
é a girafa. Eu acho ela tão linda, com aquele pescoço enorme. Você já viu o tamanho da casa que tiveram que construir para ela? E tantos outros lindos, né? O leão também é lindo. Então, Deus criou esses animais no sexto dia. E no sexto dia, foi o dia também que ele escolheu para criar o homem. Lembram que eu falei que Deus criou o homem à imagem e semelhança deles? E na Bíblia diz que quando Deus foi criar o homem, ele falou assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, por que será que Deus falou façamos? Porque ele não estava sozinho. Lembram que eu falei que ele é 3? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Deus fez o homem naquele dia. Todas as coisas que Deus criou, ele usou a palavra criadora dele, bastava apenas ele falar e as coisas aconteciam. Mas, para criar o homem, Deus não usou a palavra dele. Na Bíblia diz que Deus usou o barro da terra, como se fosse uma argila. Ele fez um boneco de barro bem igualzinho a ele e no final, quando estava tudo prontinho, ele soprou nas narinas do homem e o homem começou a respirar. Então, Deus criou todas as coisas com a sua palavra, fez tudo para que por último ele fizesse a obra-prima da criação, que é o homem, que é você, que sou eu, que é cada um da nossa família. O primeiro homem se chamou Adão. E depois Deus diz, na Bíblia diz, que Deus fez Adão dormir e tirou uma costela, esses ossinhos compridinhos que a gente tem aqui do ladinho, e com essa costela Deus criou a mulher. Então, Deus fez tudo isso para que o homem e a mulher desfrutassem dessa terra maravilhosa com toda a criação linda que ele fez para nós, né? E todos os animais, todos esses nomes que nós citamos aqui, foi o homem que escolheu. O homem escolheu o nome de cada coisa, de cada animal, de cada planta, de cada frutinha, de cada matinho, de cada peixe, de tudo. Foi o homem que escolheu. E Deus olhou para a criação do sexto dia, viu aqueles animais terrestres lindos e olhou e viu que era muito bom. E também olhou para o homem e ficou muito feliz com a criação que ele fez. Na Bíblia fala de mais um dia, não é mesmo? Na Bíblia diz que tem o sétimo dia. O que aconteceu no sétimo dia? Deus santificou aquele dia e ele descansou. Deus ficou muito feliz com tudo que ele tinha feito. No sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que realizou. Deus olhou e viu que tudo era muito bom. Muito bom. Legal, né, gente? Olha só. Tem um versículo na Bíblia que vocês podem decorar, memorizar. Porque quando a gente memoriza, a gente nunca mais esquece. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, tudo que existe foi Deus que criou. E nós glorificamos a Deus, porque as suas obras são maravilhosas. Legal, né, gente? Legal relembrar essas coisas lindas que Deus criou. Gente, eu amo vocês, tô com saudades e até a próxima história. Tchau, tchau.